Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Mateus e Marcos, principalmente ali em Marcos, capítulo 15, fala: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho, amado, é uma palavra que deriva do grego. E essa palavra literalmente significa boa notícia. Nós temos que dar boa notícia pela pregação da palavra. Olha o que diz Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então fé só entra no coração de uma pessoa pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então o Novo Testamento ele fala do Evangelho de Cristo. E ele acrescenta vários significados à palavra do Evangelho. Evangelho do reino. Aquilo que vem do alto em direção às nossas vidas. Outras vezes, Evangelho de Cristo. O Evangelho que Jesus Cristo pregou e falou: ide, fazei discípulos de todas as nações. Evangelho da graça. Aquilo que, ouvindo, segundo a palavra, também provoca sobre as nossas vidas mudanças. Porque o Evangelho foi pregado para Israel, mas Israel não aceita e de graça chega a nós. Então é aquilo que nos alcança pela graça. Pela graça de Deus. Gratuito, de forma gratuita. Evangelho do seu Filho amado, Jesus Cristo, que pagou o preço de morte, preço de cruz. É este Evangelho que nós falamos às nações. Nós não estamos aqui afligindo a ninguém. O Evangelho de Cristo, ou o Evangelho da paz, porque ele fala: eis que vos darei a minha paz e estarei convosco até a consumação dos tempos. Então quem está em Cristo está em paz, amado. Por mais que tenha um processo de pandemia pelo mundo. Ei, creia no que eu estou falando. Ainda que venhamos a morrer, viveremos, porque em Cristo temos paz. O Evangelho da glória de Deus, do poder de Deus, daquele que fala: colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Porque dentro das igrejas, muitas pessoas que são membros ali da igreja, mesmo diagnosticada coronavírus, o pastor, o sacerdote coloca a mão e ela, na semana seguinte, já traz ali o diagnóstico que não tem mais aquele corona. Porque o mundo jaz do maligno e a igreja nasce, segundo o Evangelho, para combater o maligno. Combater a sua astúcia, combater o mal que vem sobre a terra. Pestes, guerras, rumores de guerras. Então, se a igreja ora e clama a Deus, o próprio Deus tem clemência de um povo que ora. O poder da oração não é só pedir. O poder da oração também é princípio de autoridade. Palavra tem poder. Assim como eu falar, assim será. Então, existem vários segredos de oração para orar diante de Deus. Então, o Evangelho da glória de Cristo está em nosso meio, mas muitos não querem saber. Então, para esclarecer bem, segundo a palavra de Deus, esse Evangelho do Reino, vamos, amado, observar o que diz o profeta Mateus lá em Mateus 4:23, que diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Então Jesus, ele começa a pregar nas sinagogas aos 12 anos de idade. Se você for ver lá no livro de Mateus, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e dar sequência na leitura do livro de Mateus, você vai ver que Jesus pregava nas sinagogas desde os 12 anos de idade, ensinando o Evangelho de reino, passando discernimento e entendimento, fazendo discípulos de todas as nações, sendo aclamado até mesmo pelo fariseu e pelo saduceu. Andava entre os professores da lei, pregando o Evangelho. Um Evangelho do reino. E Evangelho de reino não é coisa de palavra, não. Não é segundo o que eu falo, só por palavra. Não, o Evangelho do reino também demonstra poder. Então, este poder que nós pregamos vai alcançar o mal maior que está tentando vir sobre os nossos países. Vai alcançar governadores, famílias, prefeitos, famílias, vereadores, famílias, ministros e famílias, deputados e famílias, senadores e famílias, de uma forma espiritual, porque eles estão oprimindo o povo. Eles estão oprimindo o povo.
Então, amado, este evangelho que nós pregamos em Mateus capítulo 9, verso número 35, que fala, percorrendo Jesus as cidades, as aldeias e ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades entre o povo, este evangelho está no nosso meio. O evangelho do reino é pregado a todo o mundo, mas muitos vão ouvir e não vão crer. E terá uma surpresa no dia do juízo. Ora, eu mandei, eu falei, eu preguei, e tu não deu ouvido. Então, em testemunha a todas as nações, amado, virá o fim. O fim já está próximo. Jesus fala, a apostasia já está no nosso meio. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Para que se manifeste o filho da perdição, e então virá o fim. Amado, você acha que o fim está longe? Ei, está mais próximo do que você pensa, e eu ainda profetizo que seja na minha geração, para que eu veja e contemple, né, o fim de todas as coisas. Porque a igreja não tem que temer isso, não. A igreja não tem que temer o fim. Melhor é o fim do que o começo. Melhor estar no reino do que estar na terra. Então Jesus, amado, ele fala que também é necessário que anuncie a outras cidades. Então, propague, compartilhe. Dê o seu joinha, ajude esse canal, porque a palavra do Senhor diz lá em Lucas 8:1 que nós vamos às cidades, às aldeias, pregando e anunciando o evangelho do reino a todas as nações. Então outras cidades têm que ouvir, amado, a verdade. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jargão usado até pelo próprio presidente da República aí, né? Então, nós temos que tomar em consideração, amado, o que diz esta palavra sobre o evangelho. Evangelho não é só uma pregação. Ó, meu filho, o Todo-Poderoso vai visitar a tua casa. Cuidado com isso ou com aquilo. Não, amado. A Bíblia fala que é culto racional, é inteligência. Evangelho tem que ser pregado com inteligência, com discernimento e com entendimento, com sabedoria e conhecimento. A Bíblia fala, ensina o meu povo o caminho que deve andar. O povo não pode perecer por falta de uma pregação coerente. Então nós temos que tomar, amado, essas palavras que eu citei como uma expressão vinda do reino. Porque biblos, do hebraico, livros sagrados. Bíblia sagrada, biblioteca sagrada. O livro sagrado está aí para ser aberto, mas ninguém quer abrir, ninguém quer ler, ninguém quer ajoelhar, reverenciar quem escreveu, o próprio Espírito de Deus, conforme 1 Pedro capítulo 1, conforme 2 Pedro capítulo 1, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo aos homens de Deus, aqueles que se colocam na brecha. Então a palavra de Deus está aí no nosso meio. Ela está no nosso meio. E o fim já está próximo. Talvez aquilo, amado, que nos perturba hoje, essas doenças, guerra, rumores de guerra, né? A falta do turismo, a falta do dinheiro, o comércio não está aberto. Está tudo contribuindo para o fim. Mas eu peço a Deus, antes de trazer o fim, visitar a casa dos políticos, pelo menos pelos 20 anos, visitando eles. Porrada, porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. Como eu queria que Deus, antes de terminar tudo, visitasse a casa dos líderes mundiais todos, né? Massacrasse eles em terra. Porque depois do espiritual a gente não vai ter essas notícias todas, né? Não sei como é que vai ser o fim, se Deus vai nos colocar a ciência dessas coisas. Mas, amado, o fim já se aproxima. E os homens da lei, aqueles que são autoridades sobre as nossas vidas, aqueles que criaram um sistema em nossa volta, esses estão trazendo miséria para dentro das casas com as suas leis absurdas, né? Lockdown. Até parece, colocando um infectado no meio de 14 dentro de casa, vai infectar os 14. É mais fácil do que andar segundo a lógica, fazendo a separação de máscara, né? Eu vejo ali em algumas lojas que tem a cruzinha, né? Uma distância de 1,5 metro de cada pessoa, e ali todo mundo se comunica bem, fica bem com a máscara. O cuidado está sendo tomado por alguns comerciantes, mas os governantes querem atrasar. Querem nos dizer o que nós vamos comer.
E você está aí pensando que a esquerda brinca? A Bíblia fala, amado, que Deus se inclina para a direita e não para a esquerda. Aleluia. Cuidado. A coisa está acontecendo e você não está percebendo. Mas, como homem de Deus, eu tenho um dom profético, como profeta da casa do Senhor, eu estou te alertando. Vigia. Vigiar. Porque o inimigo da vossa alma anda ao teu derredor, tentando vos tragar. E ele está usando os políticos. Aqueles que têm a mentalidade satânica. Aqueles que querem ver o teu mal. Querem te prender para te contaminar. Aleluias! Graça e paz, meus amados. A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Compartilhe. Dê o seu joinha. Inscreva-se nesse canal. E informe, a população de que maneira Deus observa todas essas coisas e de que maneira Ele vai trazer o juízo sobre todos que vão contra a sua palavra. Graça e paz, em nome de Jesus, a graça e a paz, em nome de Jesus.